Bom, gente, boa noite. Tá? Primeiro eu quero agradecer vocês dois terem aceito o convite. O projeto, na verdade, ele vai visar toda semana, durante até meados do fim de julho, aí, da pandemia, que a gente faça entrevista com dois professores, né? Os convidados da semana, temos aí a professora Camila, professor Daniel. A professora Camila, ela é graduada em letras, né, com dupla habilitação, português e inglês. Engraçado que a Camila é interessante para a gente, porque ela fez um curso de extensão, né, Camila? Isso. E ele é voltado para crianças, mas ele acaba usando as ferramentas que é online, não é isso? Isso mesmo. Então você tem toda uma preparação, né? E, aliás, eu vou agradecer aqui, porque ela que nos ajudou, né, no começo dessa nossa nova jornada. Quem ajudou a gente foi a Camila mesmo. O Daniel, vamos lá, Daniel. Daniel, você é formado em ciências, não é isso? Especificamente química, é isso? Isso. Mestre em engenharia de processos químicos e biológicos e ainda ele tem uma pós-graduação em administração. Bom, do Daniel, o que eu vejo ele em sala de aula? O Daniel é professor tecnológico, né? Se você der um tablet, um iPad, um computador, né, um celular, ele vai utilizar isso em sala de aula. Camila, ela é tão legal e carinhosa com os alunos, né? Que acontece? A classe toda é apaixonada pela Camila. Bom, eu queria saber de vocês aí, como que tá esse negócio aí da pandemia para vocês? Bom, no meu ponto de vista, acho que a questão da pandemia, ela abrange três palavras-chave, né? Então, nós podemos falar em aprendizados, em mudanças e descobertas, né? Então, aprendizados porque não apenas nós como professores, mas também os alunos e todos os profissionais, eles estão tendo que se reinventar o tempo todo, né? Mudanças porque, na verdade, o mundo já vinha mudando rápido, porém, com essa pandemia, uma série de coisas vão mudar ainda mais rápido agora, né? E a questão das descobertas, né? Porque é uma situação totalmente nova para todos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E, em particular, aqui no Brasil, nunca se investiu tanto, né, em pesquisa, em ciência, em desenvolvimento, né, como agora, né? Então, acho que isso acaba sendo um viés interessante, apesar da pandemia ser um negócio muito ruim, né? Eu trouxe até, inclusive, alguns dados interessantes a respeito do coronavírus para que a gente possa dar uma olhada como é que está a situação disso no mundo agora, né, no Brasil. Esse slide que eu preparei, né, para hoje, ele mostra ali qual é a situação dos casos no mundo, né? Então, são 5.106.989 casos confirmados, né? Então, um número extremamente grande, né? Então, isso mostra a seriedade com que um assunto como essa pandemia precisa ser tratado, né? São 333 mil mortes, né? Isso é um número de ontem, né? Então, com uma média ali, olha, de 657 casos por milhão de habitantes no mundo, né? Então, no Brasil aqui, nós temos, até ontem, nós tínhamos 312.074 casos confirmados e 20.112 mortes, né? Então, um número muito alto. Infelizmente, nós ainda não estamos no achatamento da curva, então, possivelmente, nós teremos um número ainda bastante alto de óbitos, porém, o que se espera é que isso passe logo, né? Acho que não tem muito mais a dizer além disso, né? E o importante é que as pessoas se cuidem, né? Então, até eu fiz questão de colocar nessa imagem a importância do uso das máscaras, né? Porque a sua máscara me protege, né? E a minha máscara te protege, né? Tá bom? É isso. Olha, esse momento é um momento bem complicado. Eu acho que eu posso endossar o que o Daniel trouxe para a gente sobre a questão do aprendizado e da mudança, porque eu acho que é um momento da gente se reinventar realmente e enfrentar tudo isso, sabendo dessa quantidade de pessoas afetadas por esse problema. Eu acho que torna tudo ainda mais difícil. Eu acho que quando nós alcançamos números tão grandes, eu acho que é até difícil para a gente conseguir assimilar que todos esses números são pessoas, né?
Nós vamos entrar agora num período em que nós vamos dar aula para crianças que muito provavelmente, ou para jovens, que muito provavelmente têm um caso na própria família, que tem um caso num vizinho, e administrar toda essa nova realidade, esse novo mundo, é bem desafiador para todos nós, né? Há cerca de 2 meses para nós, né? 1 mês e meio, um pouquinho, era tudo muito distante, era tudo muito lá do outro lado, no outro continente. Agora está dentro da nossa casa. E é um momento realmente bem complicado, mas eu acho que trabalhando em equipe, escola, família, nesse âmbito educacional, a gente com certeza teremos grandes mudanças positivas nessa nossa nova realidade. Isso que a Camila acabou de comentar sobre há algum tempo, um pouco tempo atrás, né? Isso estava distante de nós. Eu ainda me recordo das minhas aulas de biologia no começo do ano com os alunos, em que eu dizia para eles, olha, no Brasil nós estamos com 0 casos, né? Então, e hoje em dia já são 20 mil. Pois é, né? Então, Olha só como mudou, infelizmente, né? Mudou muito, né? E, ô Daniel, se você perceber, foi em semanas, né? Caso de uma semana, assim, nossa, virou, né? Muita gente, né? Ontem... A gente via a Espanha com 1.000 lá vai cacetadas mortos e a gente aqui achava que não ia acontecer e aconteceu. Pois é. Uhum. Nas últimas semanas, né? Em que nós estávamos em aula na escola ainda, eu fiz uma dinâmica com as crianças, desenhando um monstrinho na mão, para ensinar eles a lavar a mão. Então, até o final do dia, aquele monstrinho com canetinhas tinha que sumir, porque era tudo tão distante que a ideia de ensinar eles a lavar a mão da maneira correta era o que a gente podia trabalhar naquele momento para deixar eles mais tranquilos. Era uma prevenção, né? Nesse momento agora, né, que a gente está passando, vocês acham que abre alguma possibilidade para avançar no uso das tecnologias, relacionando no ensino? Como que vocês acham que vai ficar daqui para frente? Eu acho que sim, né? Sem dúvida, na verdade, né? Porque eu acho que, como eu falei agora há pouco a respeito das mudanças, que elas estavam chegando rápido e agora elas vão ser mais rápidas ainda, eu acho que essa necessidade de adequação, tanto dos professores como dos alunos, ela deixa de ser uma opção para ser uma necessidade, né? Então, eu acho que não é uma questão de ter a chance de avançar nesse sentido, mas agora nós temos que, né? Então, acho que muda nesse sentido. Agora eu acho que nós entramos num caminho sem volta, né? Então, pensando ali no futuro, que esperamos que seja próximo, em que nós retornaremos à estrutura física de uma escola. É impossível você pedir para um aluno que foi apresentado para um mundo totalmente novo, com várias ferramentas tecnológicas para serem usadas dentro de sala de aula, que nós tenhamos que retornar tudo de novo e ter aquela figura do professor como alguém que expõe o conteúdo e usa do quadro negro que é verde para explicar uma matéria e fazer com que esse aluno ache que está tudo bem, né? Nós somos da última geração sem internet, né? Quando eu era criança, início da adolescência, foi aí que eu comecei a ter acesso à tecnologia. Esses jovens já nasceram com tecnologia. Então, a nossa aula ela já era desatualizada para esse cenário em que eles estão incluídos, né? Eles já tinham acesso a YouTube e aulas diferenciadas com os canais grandes, né? Nós temos lá aí o Nostalgia, o Nerdologia, que ensina ciência, ensina história de uma maneira divertida, né? Com a linguagem deles. E agora, depois deles terem sido apresentados para esse novo mundo, a partir desse momento, quem não se reinventar, tá fora, né? Então, tem um estudo do início de abril da CIEB que falava que 60% dos professores da rede municipal não tinha conhecimento, né, de tecnologia. E eu falo isso por mim. Nós, professores, temos um conhecimento básico de tecnologia, né? E às vezes a gente usa isso de maneira errada. Então, quando nós, lá atrás, né, eu já dava as minhas aulas usando o meu notebook, eu usava recursos de maneira errada. Então, eu tinha boas ideias, mas eu não tinha conhecimento, né? E nesse último mês, eu aprendi muito mais
em poucas semanas do que eu aprendi em toda a minha história desde o início lá da minha formação inicial. Então, são os recursos que nos foram apresentados que eu acho que não devem ser abandonados, né? Eu sou muito a favor de gamificar o ensino, né? Sempre que eu posso, eu trago jogos e competições saudáveis para esses alunos colocarem em prática real o ensino que eu apresentei para eles, né? E nessas últimas 2, né, semanas que nós estamos online, eu consegui fazer isso de um jeito bem diferenciado, colocando eles para jogar jogo com ponto e poderes, e eles se sentiram protagonistas desse aprendizado, né? E aí voltar para a escola e deixar isso de lado, a gente acaba perdendo esses alunos, sendo que aprender é interessante, né? Aprender é divertido. E eu acho que é isso, esse é o ponto que a gente tem que mostrar para eles nesse momento. Então, eu acredito que a partir daqui, o uso da tecnologia tem que ser inserido dentro da escola, né? Você falou a respeito da formação de professores, né? Isso. Quando você tem uma base, você consegue usar a tecnologia, né? Quando você não tem essa base lá atrás, esse é o maior problema que está acontecendo, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Não é isso? Exato. Por outro lado, você tem aí o estudo, porque a gente estudou e a gente continua estudando. É um processo que ele é contínuo. Professor que não estuda não vai conseguir, né? Infelizmente, vai ter uma barreira ali na frente e ele vai ficar parado. Qual seria o papel do professor agora, para vocês? Bom, eu acho que o papel do professor em si, do meu ponto de vista, ele não muda o papel dele. Por quê? O papel do professor é formar pessoas, né? Então, eu acho que isso não muda independente da tecnologia e da ferramenta que você utilize, né? O papel do professor continua o mesmo, né? O que vai mudar é a forma com que ele vai fazer isso, né? Eu penso dessa forma, né? Usando as tecnologias novas, todas as inovações, como ferramentas, né? E não como substitutivos a ele, né? Então, a Camila acabou de comentar um negócio bastante interessante sobre o uso da gamification no ensino, né? E isso é uma coisa bacana, porque os departamentos de recursos humanos nas empresas estão usando essas mesmas metodologias para selecionar pessoas. Então, se você já traz isso para o campo do ensino, para os alunos, eles vão chegar ao campo de trabalho com uma preparação melhor, né, para concorrer a vagas, para poder disputar o mercado de trabalho, eu acho. Legal. Eu Camila? acho eu acho que esse momento é um momento de discutir educação tudo de novo, né? Em 2014, eu participei de um seminário na USP chamado Imundos, que era a apresentação de um projeto que discutia tecnologia e educação, né? O foco não era exatamente esse, era mais a apresentação de um ensino livre, né? Uma escola aberta. Porém, pessoas do mundo inteiro vieram nessas mesas e discutir a sociedade, discutir o uso da tecnologia, né? A tecnologia das coisas. E desde lá atrás isso era discutido. Porém, eu me formei em letras e dentro da faculdade eu não tive nenhuma apresentação nesse sentido, de uso de tecnologias dentro da sala de aula. Aí a gente pode pensar, mas faz muito tempo, né? Atualmente eu sou graduanda de pedagogia, eu estou na faculdade de novo, nesse momento. E nesse momento, e é uma educação à distância, né? Eu estou fazendo a faculdade pela internet. E a maneira como me é apresentado esse conteúdo é o mesmo, é do mesmo jeito em que eu vi lá atrás, né? No curso de letras há muitos anos. Então, eu acho que a educação tem que ser pensada de uma maneira diferente. E a partir de agora, né, que já formados, essa educação continuada tem que trazer para a gente essas ferramentas, e não só as ferramentas, né? O aplicativo, o site, o mecanismo que eu vou usar em aula, mas todo esse pensamento de ensino à distância, né? Porque a educação à distância, ela não é uma ferramenta, ela tem regras, ela tem lei que rege, né, esse tipo de educação.
Então, eu acho que, para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que ele é o início de um novo mundo. Eu acho, existe aí algumas discussões falando de a partir de agora, né, a escola não ser completamente presencial, porque teremos um período aí de adaptação, mesmo depois do retorno, e eu acho que é isso que tem que trazer nesses cursos de educação continuada do professor, né? O professor ele tem que ter uma mudança, primeiro dentro dele, porque somos um pouco intransigentes, né? Difíceis de convencer de mudanças. Porém, precisamos entender que o mundo mudou, né? O nosso público é diferente. Esses adolescentes, eles acordam e nascem com um celular na mão. E a partir desse momento, a gente tem que entender que para chegar nele, a gente tem que falar a mesma língua dele. E não apresentar um conteúdo de maneira passiva. Né? A gente tem que transformar essas crianças em protagonistas. E fazendo isso através da tecnologia, nesse momento. É isso aí. Ô Camila, a gente tem aí um processo de ensino, né? Eu costumo dizer porque eles colocam no livro ensino/aprendizado, né? E não existe esse barra, né? Tem que ser ensino e aprendizado, né? Porque não existe uma coisa sem a outra, né? Então, para a gente ressaltar isso, eu pergunto para vocês, que outras lições é deixada pela pandemia, né? No futuro do ensino? Bom, eu acho que tem uma coisa que eu acho que a pandemia ela traz um legado curioso, né? Que é a valorização do professor. Eu acho que, em especial no nosso país, né, a carreira de professor ela não tem ou não tinha, né, a valorização adequada, né? E eu acho que a pandemia tende a trazer, deveria trazer, né, o papel do professor de volta como uma posição de destaque dentro da sociedade, né? Porque o professor ele é imprescindível, né, dentro do processo de aprendizagem, né? Então eu acho que a pandemia ela vai trazer isso de volta, resgatar essa valorização do professor, né? E também, né, especificamente no caso do Brasil, a valorização do ensino das ciências, né? De certo modo, no nosso país, por alguma razão, eu não saberia dizer qual as ciências, elas, dentro do ensino, ela ficou por muito tempo relegada a um segundo plano, né? E eu acho que um acontecimento como essa pandemia, ela traz as ciências de novo, né, com a importância que ela deve ter. Eu acho que sempre se falou muito, né, de professor mediador, aluno protagonista, e eu acho que a lição que a pandemia nos deixa é de que a nossa posição como mediador do ensino e esse aluno tendo que ser protagonista do seu próprio aprendizado, eu acho que isso se tornou muito mais concreto no momento atual, né? E a escola como um espaço físico de aprendizagem e socialização, porém, que não se encerra nesse momento. Então, o aluno ele tinha aquela visão de que ele ia para a escola dentro daquele período, e aquele período era o período em que ele ia aprender alguma coisa, e aí quando ele sai daquele espaço físico, ele não continua esse aprendizado, né? E eu acho que essa é a lição que nos deixa, que qualquer lugar, qualquer ambiente, sendo bem orientado, né, por alguém com conhecimento pedagógico, nesse caso o professor, qualquer espaço é um espaço de aprendizagem. Eu acho que essa é a maior lição que eu acho que a gente vai levar desse momento que estamos vivendo. E contínuo, né? E contínuo. Bom, gente, ó, o aluno, ele é a nossa ferramenta e ele é o mais importante, né? Isso eu acredito. A gente é tão importante quanto eles, mas ele é a pessoa ali que é importante no processo. Do ponto de vista do aluno, então, né? Vocês conhecendo os alunos, o que mudou a relação? Como era o aluno na sala de aula e como ele é agora, né? Numa sala de aula, só que agora é virtual. O que vocês acham?
Posso começar? Ah, Eu percebo uma mudança positiva de maneira geral. Eu dou aula desde os pequenininhos até o 7º ano e de maneira geral eu percebi uma mudança na postura desse aluno nessa nova sala de aula. Antigamente tinha aquele aluno que ele super inteligente, super capaz, mas tímido, né? E aí ele não participava ativamente das aulas, né? E hoje eu percebo essa mudança. Esse aluno tímido, ele passou a ser ativo nas aulas, seja falando no microfone, seja escrevendo no chat, mas querendo se mostrar e querendo compartilhar com os amigos aquilo que ele aprendeu. Eu acho que houve uma mudança geral em todas as minhas turmas. Eu tenho esse aluno que antes era mais quietinho e agora ele se mostra mais para o aprendizado em si. No meu ponto de vista, eu acho que os alunos de hoje, eles já são naturalmente um pouco mais conectados do que o aluno de 10 anos atrás, né? Eu acho que o aluno de 10 anos atrás, se tivesse que fazer a aula online, abrir uma tela e conversar com você, ele iria ficar travado, né? E o aluno de hoje em dia, ele não tem esse bloqueio mesmo, porque ele está super habituado com os meios digitais, com fazer videochamadas pelo WhatsApp, por exemplo. Então, ele conversar com você numa ferramenta digital, numa aula, não é um problema para eles, né? Então, acho que eu entendo que o aluno de hoje não tem tanta dificuldade quanto o aluno de 10 anos atrás teria. Eu acho que vai por aí. O aluno de hoje não sabe o que é uma internet de escada, não é isso? Exatamente. Tá. Eu sou da época do ICQ. Para vocês verem como é que tá. Bom, gente, então vamos lá. Agora a gente vai voltar lá nos anos 90, que a gente via aqueles programas de televisão e a gente fazia aquele bate e volta e tinha uma palavra importante, o que viesse na cabeça de vocês. Vocês podem, claro, comentar dentro da palavra, mas eu quero uma palavra que defina, né? Acho que os principais aspectos aí, né? O primeiro, então, que a gente vai falar aí é uma palavra que defina o professor. Vamos lá, quem que começa? Eu não sou boa em definir com uma palavra só, mas acho que professor... Mas pode? Acho que professor eu colocaria como mediador. Acho que o professor, o papel dele é mediar o conhecimento e levar esse aluno a ter interesse por aquele assunto e mostrar o caminho, mas que deixar o aluno seguir o caminho sozinho. Me veio à cabeça uma palavra, né? Seria guia, né? Um guia, né? Mas pensando em termos agora muito mais atuais, eu acho que talvez mentor seria uma palavra interessante para isso também. Legal. Segunda palavra, então, aluno. E aí? Eu vou ser clichê. Aluno, eu falaria protagonista. Eu vou usar um termo de uma música, né? Que é o eterno aprendiz, né? Acho que aluno é isso. Legal. Acho que o professor também. E... Também, acho que todos, né? Todos somos professores e alunos ao mesmo tempo. É isso aí. Terceira e última, vai lá, para a gente fechar a nossa entrevista. Tão importante quanto, né, professor e aluno, a gente tem a escola. O que vocês me diriam? Aí uma palavra? E uma palavra que define escola. Estrutura. Quer justificar, Daniel? Ou não? Eu acho que é isso. A escola ela vai te oferecer os recursos, todo o suporte, né, para que haja o processo da aprendizagem, né? Então, por isso, eu acho que estrutura é a palavra que define escola em cheio, no meu ponto de vista. E você, Camila? Olha, eu acho que é difícil, né? Mas eu vou ter que explicar, né? Difícil. Eu acho que eu falaria comunidade.
Eu acho, o Daniel levantou um ponto interessante sobre o papel do professor, né? O professor, ele voltou a ser valorizado nesse período. E aí eu amplio isso um pouco para a escola como estrutura física. Eu acho que nós não podemos pensar que daqui para frente tudo vai mudar e que o ensino vai ser só online, porque a escola é o primeiro contato com sociedade que essa criança vai ter lá na educação infantil. Então, eu acho que é o período de fazer a integração, a socialização, aprender autonomia. Então, eu acho que é aquela pequena comunidade que é essencial para a vida dos jovens. Ah, e eu tô com saudade da escola. Acho que todos estamos, né? Mas, né, a gente tem que aguardar, tem que ficar em casa. Bom, gente, eu queria agradecer vocês dois, tá? A Camila, o professor Daniel, e dizer uma palavra, né? Eu quero ser vocês quando eu crescer, né? Para mim é uma honra ter vocês dois aí, né? A gente aqui debatendo, né? Eu mais de canto, mas vendo vocês falar, né? Era tudo de bom. E tenho certeza que os pais, né? Vendo este vídeo, vai dizer assim: nossa, que orgulho, um professor como vocês estarem, né? Entrando na minha casa todos os dias. E vou, né? Vou continuando. Na semana que vem, então, aí a gente vai fazer uma nova entrevista, 2 novos professores, e a gente vai tá vendo aí como tá os dados, né? Tchau. Obrigadão, Daniel. Obrigado, Camila. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer participar. Estou ansiosa para ver as próximas.